Vamos à leitura, Mateus capítulo 17. Como Deus tem falado no nosso coração. Como é bom ver as grandes obras do Senhor sobre nós. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é perdoador. Como Deus é misericordioso. Desejo que o seu coração se encha de alegria, de rendição a Deus. Ele está neste lugar, Ele está nos assistindo. Obrigado, Lu. E a Ele nós tributamos todo o louvor. Mateus capítulo 17, nós leremos alguns versos. Peço para que você acompanhe comigo a leitura e depois mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do verso 1 de Mateus 17. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor! Vamos ler juntos essa parte? Vamos a partir do Senhor? Vamos lá? Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos continuar. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram terrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão com o Filho do Homem, ou farão também o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam o que ele estava falando, ou de quem ele estava falando, que era de João Batista. Verso 14. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Amém? Amém? Deus é louvado por sua palavra. Tema dessa noite, o equilíbrio da vida. Quero conversar com você, quero abrir o meu coração para aquilo que Deus há de nos falar por meio da sua sagrada palavra. E quero pedir a você que aproveite esse tempo em que nós estamos em volta da mesa, ouvindo o Senhor nos falar. Aproveite, se concentre, não deixe que nenhum ruído externo atrapalhe a sua concentração. Ecossistema é uma expressão muito utilizada pela ciência para explicar a relação de equilíbrio entre os seres humanos. Ecossistema. Alguém aqui já ouviu falar dessa palavra, ecossistema? Levanta a mão. Ótimo, pode abaixar. Então vocês conseguem ter, pelo menos a maioria consegue ter, uma ideia do que é ecossistema. Basicamente, ecossistema é um conjunto de comunidades vivas que se interrelacionam. Ecossistema, comunidade de
seres vivos, comunidades vivas que têm uma relação entre si. Dentro de um ecossistema, existe o que a ciência chama de fotossíntese. Alguém aqui sabe o que é fotossíntese? Levanta a mão, só para saber quem sabe o que é fotossíntese. Ótimo! Deixa eu escolher alguém para... Mantenha a mão levantada para eu escolher alguém para explicar. Ai, que dor no meu braço, não consigo levantar mais. Mas, basicamente, a fotossíntese é um processo físico ou um processo químico de troca profunda que acontece entre essas comunidades vivas que estão dentro do ecossistema. É isso mesmo? Vocês concordam comigo? Está certo? Não sei. Acho que sim. O pessoal está meio inseguro, mas basicamente é isso. Um exemplo muito simples de fotossíntese é quando olhamos para a relação, por exemplo, de uma simples planta no jardim com o sol. As plantas, elas precisam da luz do sol para obter energia própria e, por conseguinte, sobreviver, frutificar, se multiplicar. Então, ali tem uma relação de fotossíntese. Assim como Deus estabelece processos para promover o equilíbrio básico entre a estrutura viva do mundo, Ele também estabelece processos para que a humanidade tenha equilíbrio em sua própria vida. Grave isso. Quando olhamos para um ecossistema, quando olhamos para o processo de fotossíntese, que é a relação entre as comunidades vivas que estão dentro do ecossistema, nós encontramos ali um movimento, um funcionamento para que haja equilíbrio na vida, entre a estrutura vida. E quando olhamos para o ser humano, quando olhamos para mim, quando olhamos para você, quando olhamos para nós enquanto seres humanos, nós reconhecemos em Deus uma ação que Ele estabelece para que tenhamos equilíbrio na vida, para que tenhamos vida na existência. A humanidade, ela é dividida basicamente em dois grupos. E só existem dois grupos. O primeiro grupo refere-se aos que estão ao lado de Jesus, dividindo a vida com Ele. Esse é o primeiro grupo que eu quero destacar. Esse grupo não é composto necessariamente por cristãos nominais. Sabe o que é um cristão nominal? É aquele cristão que carrega o nome de cristão, mas que não tem equilíbrio entre, ou que não tem coadunância, sintonia entre aquilo que ele denomina ser com aquilo que ele faz. Há uma discrepância entre comportamento e a própria nomeação. Então, há muitos cristãos nominais, que se dizem cristão, mas que não têm a vida amparada pelo temor, pela busca pela santidade, pelo serviço, pela intercessão, pelo discipulado, pelo amor ao outro e por aí vai. Esse primeiro grupo não refere-se necessariamente a cristãos nominais, mas refere-se a seguidores de Jesus. Ontem tivemos aqui uma tarde magistral com o pastor Roberto Silvado. Que bênção, como Deus nos falou. E ali nós podemos confirmar isso, que a Bíblia traz. Nem todos são discípulos efetivos de Jesus, apesar de muitos se nominarem cristãos. Esse primeiro grupo, ele é constituído de pessoas que entregam verdadeiramente a vida a Jesus. O segundo grupo refere-se aos que não estão ao lado de Jesus. Essas pessoas desse segundo grupo não dividem a vida com Jesus. Alguns podem até ir ocasionalmente a cultos, a missas, a grupos de oração. Alguns podem até fazer de vez em quando uma filantropia, pode até ter gestos de generosidade, mas na esmagadora parte do tempo, na esmagadora parte da semana, são pessoas que não têm interesse em sentar-se à mesa e ouvir Jesus.
E se Jesus estabelece outro, como a Elis nos ministrou lindamente, para que Jesus fale, para que Jesus se revele, essas pessoas, por não terem interesse, a voz de Cristo também não tem muito interesse ao outro que pode me trazer a voz de Cristo. Meus irmãos, existem apenas dois grupos. Não uma terceira via. Você e eu, com certeza, nós estamos em um desses dois grupos. Ou nós estamos ao lado de Jesus, buscando diligentemente a presença dEle, interessados naquilo que Ele está falando, ou nós não estamos. E podemos estar em outros diversos lugares. Não existe um meio termo. Ou temos a luz, ou temos a escuridão. Ou a luz vem e clareia, ou as trevas continuam a predominar-se. O equilíbrio da vida só pode chegar, e eu quero reiterar isso algumas vezes hoje, aos que estão ao lado de Jesus. Eis que vos digo que não é possível vivermos a vida em equilíbrio fora de Jesus. E para falarmos sobre equilíbrio, vamos à experiência magnífica do texto que nós lemos. Do texto que fala de Jesus com o seu grupo discipulador, com o seu núcleo discipulador. Pedro, Tiago e João, descrita em Mateus capítulo 17. O texto que nós lemos, eu presumo que você conseguiu entender o que o texto disse. Ele disse que Jesus pegou o seu grupo discipulador e subiu com ele para o monte alto, diz o versículo 1 de Mateus 17. Enquanto Jesus com os seus estavam lá, a Bíblia diz que os discípulos começaram a perceber que a aparência de Jesus começou a ser transformada, diz o texto, de tal forma que o seu rosto começou a brilhar como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Nesse cenário que Jesus estava com seus discípulos, nessa teofania, o texto diz que apareceu a eles Moisés. E depois de Moisés, vamos ver se os irmãos estão atentos à leitura, quem mais apareceu? Elias, muito bem. Pedro olhou para a cena, segundo o texto, e disse para Jesus: Ah, Senhor, maravilhoso é estar aqui. Texto que lemos juntos. Se quiser, faremos 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés, porque é bom demais estar com vocês. E o desejo de Pedro aqui expressado é: vamos ficar por aqui, como é bom estar aqui. Enquanto Pedro estava falando, a voz do próprio Senhor do universo ecoou no meio dele, segundo o texto. A voz veio dizendo: esse é meu filho amado, referindo-se a Jesus. Os discípulos ficaram aterrorizados, conforme o texto diz, e caíram no chão, com o rosto em chão. Depois dessa experiência gloriosa, Jesus chamou os discípulos e todos eles desceram do monte. Pode tirar o ponto 1, Johnny, por enquanto não está na hora ainda, por gentileza. Ah, obrigado. Daqui a pouco, obrigado. Vão anotando aí, daqui a pouco vai chegar essa anotação ali. Apareceu aqui para mim, eu falei: mas será que já está ali já? Será? E estava mesmo. De repente, os discípulos, eles perceberam essa forte presença, não apenas de Jesus transfigurado, mas também uma voz que veio como a voz de um trovão, a voz do próprio Deus. E depois que passou essa experiência teofânica, o texto diz que Jesus chamou os discípulos e todos passaram a descer do monte. A experiência de Jesus com os seus discípulos no topo do monte, ela traz a exemplificação de uma condição oferecida para Jesus, ou por Jesus, através de Jesus, para todos aqueles que andam ao seu lado. Por gentileza, podem passar a projeção. Então, vocês já viram, anotem essa primeira coisa que eu gostaria que vocês levassem hoje para o coração. O equilíbrio da vida, ele vai estabelecer na existência daqueles que conseguem
enxergar o topo do monte. A vida do ser humano, ela se encontra em sentido e em equilíbrio quando ela passa a acessar, através da pessoa de Jesus, através da companhia de Jesus, o topo do monte. Há um monte alto destinado para aqueles que estão interessados em crer em Jesus, em conviver com Jesus. O equilíbrio da vida precisa ser alcançado a partir de, número 1, do topo do monte. O versículo 1 diz que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para um monte alto. Monte alto. Quem anda com Jesus todos os dias, quem vive com Jesus uma entrega verdadeira, regular, é conduzido por Ele ao monte alto. É conduzido por Ele para um lugar altaneiro. Aproximadamente no ano 600 antes de Cristo vir ao mundo, o povo de Judá, a parte sul de Israel, estava passando por um processo muito difícil. Nesse contexto de crise, de problemas políticos, dificuldades morais, o texto diz que Deus levanta um profeta para profetizar a nação de Judá, séculos antes de Cristo vir ao mundo. E o nome desse profeta era Abacuque. Não vou pedir para você abrir Abacuque para que a gente não atrase o culto, porque de fato é um livro um pouquinho difícil de encontrar. Mas Abacuque refere-se a um profeta que levantou-se a voz a partir da direção de Deus para profetizar diante de uma nação que não estava bem. E no capítulo 3, nos versículos 17 a 19 do texto de Abacuque, a Bíblia diz, palavras do Abacuque, palavras do profeta, diante do momento difícil. Ele diz, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele toma meus pés firmes como os da corça. Ou Ele torna os meus pés firmes como os da corça. E o versículo 19 termina dizendo, Ele firma os meus pés para viver ou para acessar lugares altos. Para que eu possa andar em lugares altos. O texto diz que na força do soberano, aqueles que estão em Deus têm os pés firmes e são movidos a lugares altos. A Bíblia afirma isso 600 anos antes de Cristo vir ao mundo, reafirmando que há um lugar alto, que há um lugar sublime, altaneiro, que há um lugar no cume do monte, no topo do monte, aonde os que vivem com Deus, os que estão nas mãos de Jesus, acessam. Para a minha vida, para a sua vida, o que isso necessariamente significa? A experiência de Jesus com os seus discípulos nos ensina que estar no topo do monte representa algumas coisas. Eu quero pedir a ajuda do Johnny para que a gente pontue algumas coisas. A primeira coisa, estar no topo do monte significa estar num lugar glorioso. Vamos dizer bem fortes, glorioso? 1, 2, 3 e já! Glorioso! Estar no topo do monte significa que nós vivemos num lugar glorioso. Os discípulos passaram a ver uma visão gloriosa. No topo do monte, a glória de Deus é percebida. A aparência de Cristo foi transformada, de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Interessante pensar aqui. Jesus não estava glorificado ainda. Jesus ainda não estava com o seu corpo pós-ressurreição. É muito interessante isso. Jesus chegou ao topo do monte com o corpo físico cansado. Jesus estava com as marcas da missão,
talvez com os pés calejados, talvez com as sandálias batidas, com as roupas desgastadas. Jesus estava em missão, ele não estava ainda no estado de glorificação. O Cristo cansado, o Cristo desgastado, o Cristo que estava em plena rotatividade missionária, esse Cristo, no topo do monte, foi visto pelos discípulos como uma forma gloriosa, resplandecente. Isso quer dizer que há um lugar na companhia de Jesus que pode transformar a vida natural, o corpo batido, a vida desgastada, num lugar glorioso. No topo do monte, a humanidade que está palmilhando a vida humana, com desafios, com dificuldades, com crises, essa humanidade pode acessar no topo do monte a presença gloriosa de Jesus e passar a experimentar, apesar da condição falha, um cenário e uma experiência gloriosa. Abacuque olha para a nação toda dolorida, carregada de dificuldades, de crises, e fala assim: olha, ainda que o cenário humano não mude, ainda que as dificuldades permaneçam, ainda que tudo aconteça, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele firmará os meus pés e me levará para lugares altos. Na presença de Jesus, os discípulos acessaram um lugar que transformou o corpo de Jesus regular, o corpo abatido, cansado, físico, limitado de Jesus, em algo carregado de glória. O Jesus Galileu, o simples homem, foi visto pelos discípulos com um rosto reluzente. Meus irmãos, as coisas mais comuns da vida, as coisas mais simples da vida, elas podem ser alcançadas pela glória do Senhor, à medida que alcancemos o topo do monte. A sua família, com as marcas que tem, com os hematomas que tem, com as limitações que tem, com os problemas que tem, a sua família, ela pode ser revestida, visitada pela glória do Senhor à medida que ela for conduzida ao topo do monte. Às vezes olhamos para o cenário da nossa vida e só encontramos cansaço, desgaste, necessidades. Mas quero que você saiba, em nome de Jesus, que na presença de Jesus, no topo do monte, as coisas mais naturais, mais difíceis, as coisas mais frágeis da existência podem ser revestidas de glória, na presença de Jesus, no topo do monte. À sombra do Onipotente, a minha alma encontra descanso. No alto do monte, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa saúde, o nosso ministério, tudo que a gente faz no topo do monte, pode e será visitado pela glória de Deus, no topo do monte. Primeiro aspecto que quero trazer, que o topo do monte é um lugar glorioso, mas não é só isso. A segunda coisa é que o topo do monte é um lugar de direcionamento. Além de verem Jesus, como nós lemos, os discípulos também viram Moisés. E se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que Moisés é a representação autêntica da lei de Deus. Antes de Cristo, o povo referia-se à lei de Deus, referindo-se à lei de Moisés. Moisés é a grande figura que representa a direção, a vontade de Deus para o povo. Quando o povo perdia-se da lei, logo o povo perdia-se de Deus, porque Deus estabeleceu a lei como o condutor, como o direcionador, como a cerca para que o povo pudesse caminhar em segurança. Quando os discípulos enxergaram Moisés, eles estavam vendo a lei perfeita do Senhor, que traz direcionamento em todos os aspectos da vida. Quando passamos a acessar o topo do monte, passamos a nos deparar com a lei direcionadora de Deus. O que isso quer dizer? É que fora do monte, ou fora do topo do monte, a gente se perde. A gente não sabe como construir as coisas mais basilares da vida. A gente se enrola nas coisas mais lógicas da vida à luz da palavra de Deus.
quando passamos a acessar o topo do monte com Jesus, passamos a ter direcionamento de vida. Direcionamento de vida. Se você encontrar alguém no mundo perdido, já se esbarrou com alguém que não está bem perdido, não sabe o que faz, não sabe se sobe, não sabe se desce, não sabe se vai, se fica, não sabe se abraça, se empurra, perdido. Quem está perdido? Revela um extrato de que não está bem direcionado a partir do plano de Deus, porque quem está em Deus não está perdido. Não é que não vai ter lutas, não é que não vai ter desafios, mas que sabe para onde vai. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Lembra desse texto? Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A lei do Senhor, ela direciona aqueles que estão no topo do monte. E a terceira coisa é que, neste lugar, no topo do monte, é um lugar também de transformação. Além de verem Jesus e Moisés, quem mais os discípulos viram? Elias. Versículo 3 diz que eles viram Elias. Elias viveu cerca de 3.000 anos de nós. Elias profetizou numa época que o povo de Israel era idólatra, perdido, cheio de confusão. Se você conhece um pouco da história de Israel, você vai se lembrar que Elias profetizou na época do rei Acabe, o rei Acabe. E quando Acabe se estabeleceu como rei, quem ficou muito conhecida na história do povo de Israel? A sua mulher, chamada Jezabel. Muito bem. Jezabel era uma mulher boa ou ruim? Ruim, dominadora, demoníaca, sanguinária. Eu vou parar por aqui. Porque eu começo a ficar nervoso com a Jezabel. E a Jezabel, esposa de Acabe, planejou estratagemas, projetos terríveis contra o povo de Deus. E em 1 Reis, capítulo 17, fala de coisas milagrosas que Deus fez no contexto do rei Acabe, do povo de Israel, família de Acabe, esposa de Jezabel, enfim. O texto começa a falar de coisas que Deus fez através de Elias formidáveis. Como, por exemplo, só para ajudar você a lembrar algumas coisas, caso você já conheça a história. Elias foi sustentado por corvos em tempo de seca, lembram disso? O texto diz que os corvos levavam pão e carne de manhã e à tarde para Elias, numa época em que a fome predominava-se na região. Milagre. Elias foi esse símbolo do milagre de Deus. No mesmo capítulo 17 de 1 Reis, nós encontramos o texto falando que Deus usou o Elias, o profeta, para sustentar a família da viúva. Lembram dessa história? Numa época também de extrema fome. O texto diz que a farinha da botija, da vasilha, da família da viúva nunca acabava. O azeite da botija nunca secava-se. Nunca acabou-se o alimento para a família de uma viúva que não tinha prerrogativas para produzir alimento, porque além de ser mulher, era viúva e para a época praticamente não havia solução para uma família dessa, mas Deus, de uma forma milagrosa, através do profeta Elias, promove vida abundante, alimento que não se acabava, não se cessava de jorrar de uma forma milagrosa, mesmo em tempo de seca. Na mesma experiência, o texto diz que o filho dessa mulher morre. E o que acontece? Elias, o profeta, ministra a ressurreição sobre o menino. Olha quantos milagres. No capítulo 18, há aquele confronto, 1 Reis 18, do profeta Elias, quando ele se depara com os profetas de Baal. Deus ordena a Elias de forma ousada, ora ao Senhor, e Deus manda fogo do céu para consumir todo um holocausto grande, encharcado de água, centralizado numa valeta cheia de água. O texto diz que Deus usou ali o profeta Elias para derramar fogo do céu. Foi fogo mesmo, fogo do céu. E o texto diz que todo aquele altar, toda a água foi lambida.
E Deus ali se mostrou forte e poderoso diante de um outro Deus também muito reconhecido, mas que jamais poderia ser páreo para a força de Deus. Deus fez milagres através de Elias para dizer que ele é forte, que ele opera. Então, Elias simboliza no Antigo Testamento, quando olhamos para o Antigo Testamento, essa figura de milagre, essa figura de transformação, de ressurreição, de sustento, improvável. Elias é esse. Quando os discípulos olham para a figura de Elias, a experiência nos ensina que na presença de Jesus, do topo do monte, o que há? Há milagres, há transformação, há milagres que Deus quer realizar em nossa vida, à medida que acessarmos o topo do monte com Jesus. Interessante que há pessoas que querem primeiro ver o milagre, né? Conhece alguém assim? Você já foi assim? Ah, se o Senhor fizer, se o Senhor me der, se o Senhor arrumar a minha mulher problemática, se o Senhor arrumar o meu esposo encrenqueiro, se o Senhor trazer meu filho novamente, ah, se o Senhor me dá esse emprego, ah, se o Senhor me dá aquele carro, ah, se o Senhor fizer, aí eu vou mesmo. Vou falar com o pastor, vou falar com o pessoal da igreja, vou me envolver, e aí eu vou buscar o Senhor. Eu vou fazer 3 discipulados de uma vez só. Aí eu vou viver. É como se a gente invertesse a ordem das coisas. Primeiro a gente sobe no monte, primeiro a gente sobe no topo do monte com Jesus, porque é lá que as coisas estão. É lá que nós encontraremos um lugar glorioso, é lá que nós encontraremos um lugar que nos vai direcionar para tudo na vida, é lá que nós encontraremos transformação. O topo do monte é encantador. Os discípulos olharam para Jesus, na pessoa de Pedro, e falaram: o Senhor é maravilhoso estar aqui, como é bom estar aqui. Senhor, vamos ficar por aqui mesmo. Para os discípulos a vida poderia terminar ali. Mas a experiência diz, no versículo 7, que enquanto eles estavam mergulhados nesse lugar de glória, diz o texto, que Jesus veio e os tocou. Jesus promoveu um toque diferente no meio dos discípulos, ou na vida dos discípulos. Depois que Jesus os tocou, diz o texto, eles passaram a ver Jesus com o mesmo semblante, não mais transfigurado, mas com o semblante normal. Eles passaram a enxergar o Jesus de sempre. Eles passaram a ver aquela estrutura corpórea, morfológica, do carpinteiro, do Galileu. O Jesus com aquelas roupas batidas, com aquelas sandálias surradas. E começaram a perceber, mas o que aconteceu? Aonde foi que mudou? Passaram a ver Jesus com aquele semblante de foco, de missão. Depois do toque de Jesus, diz o texto que eles começaram a descer para o pé do monte. A segunda coisa que eu quero lhe afirmar é que o equilíbrio da sua vida e da minha se estabelecerá à medida em que nós acessarmos não apenas o topo do monte, mas também o pé do monte. O versículo 14 diz que quando Jesus e seus discípulos chegaram ao pé do monte, abre aspas, uma grande multidão os esperava. O cenário do pé do monte é bem diferente do cenário do topo do monte. Ao invés de encontrar Jesus transfigurado, ao invés de encontrar Moisés e Elias, os discípulos passaram a encontrar primeiro, multidão cansada. As pessoas estavam cansadas. Segunda coisa, no pé do monte, o cenário não é de glória, mas de gente perdida. As pessoas estavam perdidas no pé do monte. Elas não conseguiam entender a voz de Deus. Apesar da lei estar disponível naquele momento, mas elas não tinham o condutor pleno para a lei. Elas não conseguiam viver, de fato, uma relação próxima com o Senhor. Elas estavam perdidas.
E a terceira coisa, no pé do monte, que foi visualizada pelos discípulos e por Jesus, foi um cenário de gente necessitada. Muitos carregavam necessidades que só podiam ser supridas através de milagres. Elas precisavam de milagres. Elas estavam ali no pé do monte aguardando ansiosamente Jesus descer. Elas precisavam encontrar Jesus. Elas não arredavam o pé dali enquanto Jesus não descer. Esse foi o cenário do pé do monte. Foi por isso que Jesus precisou dar um toque nos discípulos. Jesus tocou nos discípulos. Os irmãos lembram daquele hino? Tocou-me Jesus, tocou-me. De paz, ele encheu meu coração. Vocês conhecem, pessoal? Ah, meus irmãos, eu também conheço. Eu já tenho quase 30 anos de batizado. Embora não tenha, talvez, a sua idade de vida com o Senhor, mas eu conheço. Não foi esse toque. Eu só lembrei da música, mas não tem muito a ver com o contexto aqui. O toque foi diferente. Esse toque de Jesus não foi aquele toque que redime, que transforma, mas foi o toque de alerta. Fala, pessoal, precisamos descer. Sabe aquele toque carinhoso que normalmente a mãe dá no filho pela manhã para ir para a escola na segunda-feira? 6 horas da manhã, meu filho, precisamos ir. Meu filho, precisamos ir. Aí ela vem e dá um toque, meu filho, precisamos ir. Foi um toque de alerta. O texto diz que os discípulos estavam tão envolvidos com aquela cena gloriosa que Jesus teve que dar um toque neles para dizer assim, pessoal, nós precisamos descer. Porque não tinha sentido para Jesus eles continuarem desfrutando no topo do monte da glória, da lei que direciona, dos milagres na pessoa de Elias, enquanto no pé do monte, famílias e mais famílias estavam morrendo por falta da glória do Senhor. As famílias estavam ali morrendo por falta da lei do Senhor que direciona, que dá caminho, que reconduz a existência. Não tinha sentido Jesus com os discípulos desfrutando da glória, da lei e dos milagres, enquanto as famílias, os filhos, os pais, os irmãos estavam precisando de milagres. Porque nada que eles conseguiam fazer gerava efeito de transformação, somente a mão de Jesus poderia mudar a cena. Eu quero terminar esse tempo dizendo que Jesus tem para nós, em primeiro lugar, o topo do monte. Jesus quer fazer das coisas simples da nossa vida coisas gloriosas. Jesus quer direcionar a nossa vida no lugar certo, da forma certa. Ele quer nos aprumar segundo a sua boa lei. Jesus quer fazer de nós reflexos reais da sua presença. Jesus quer transformar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito da nossa família se constituir, se relacionar. Jesus quer mexer nos nossos negócios. Jesus quer derramar sobre os nossos negócios, seja o nosso trabalho na empresa onde nós trabalhamos, seja nos negócios próprios. Jesus quer tocar em nós, Jesus quer fazer de nós a manifestação através de nós da sua glória no nosso ambiente profissional. Jesus quer tocar no nosso ministério, você que serve na igreja, você que tem tido um chamado forte no teu coração, Jesus quer derramar sobre a sua vida o brilho da sua glória. Nós só precisamos subir no topo do monte. Precisamos alinhar os nossos passos com os passos de Jesus, porque assim sendo, Ele nos levará para o topo do monte. Em nome de Jesus, igreja amada, busque mais ao Senhor. Se você está nos visitando, há um convite de Deus para você. Busque mais ao Senhor. Busque mais ao Senhor. Tenha, a partir desse dia, a melhor semana da tua vida em tempo de oração, em tempo de leitura da palavra. Ouça canção boa. Ouça canção boa. Canções que edifiquem a sua vida. Participe de um grupo familiar. Em nome de Jesus, ore com a sua família. Em nome de Jesus, ore com os seus funcionários. Convida alguém da empresa para orar com você. Ore com alguém pelo WhatsApp. Em nome de Jesus, faça dessa semana a melhor semana da tua vida com Deus. Vá para o topo do monte, caminhe ao lado de Jesus. Vá ombro a ombro com Ele, dizendo, Senhor, eu quero ir para a Tua presença, eu quero ir para a Tua glória, eu quero buscar a Tua lei, eu quero ver milagres na minha vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está atuando em nós, mas viva a melhor semana da tua vida com Deus. Vá para o topo do monte.
não podemos abrir mão do topo do monte. Mas Deus nos fala também nessa noite que precisamos descer do topo do monte. Há uma multidão nos esperando no pé do monte. A sua vida tem propósito em Deus no pé do monte. Enquanto você trabalha, enquanto você ganha dinheiro, enquanto você administra bem o seu dinheiro, enquanto você estuda, enquanto você busca um casamento, enquanto você edifica um casamento, enquanto você cuida dos seus filhos, enquanto você cuida dos seus pais, enquanto você cuida da sua saúde, enquanto você se alimenta bem, enquanto você desfruta da sua aposentadoria, enquanto você vive aqui no mundo, entenda que se Jesus está ao teu lado, no topo do monte está a glória dele, e no pé do monte existem multidões que estão procurando a resposta em Cristo a partir da sua vida. Não dá para ficar lá, no topo do monte, apenas visualizando a glória de Deus. A coisa é entre eu e o Senhor. Eu faço a minha oração, eu sou meio caladão mesmo. Eu sou meio introvertido mesmo, eu não gosto muito de ficar compartilhando esse tempo. É questão minha e Deus. É questão minha e Deus. Cada um cuida da sua vida. Deve ser, se não for da Bíblia, poderia ser um texto bíblico. Cada um deve cuidar da sua vida. Então, deixa que eu busco a Deus em carreira solo. Aí, é como se a gente tentasse encontrar a glória de Deus fora do projeto dele. Mas ainda que tenhamos alguma medida de experiência com o Senhor, no nosso tempo com Ele, a gente vem para o culto, a gente oferece um louvor verdadeiro a Ele, a gente se quebranta com a alma mesmo, é uma coisa honesta que fazemos aqui, ainda que a gente se esforçasse para viver isso sozinho, ainda se fosse possível encontrarmos a glória de Deus, a lei de Deus, os milagres de Deus, apenas no topo do monte. Versículo 14 diz que Jesus toca nos seus. E olha, se você tem vivido uma experiência com o Senhor verdadeira, o Senhor toca na sua vida agora. Ele toca na minha vida agora. Nós precisamos descer do topo do monte. Nós precisamos ir para o pé do monte. Existem famílias que precisam chegar aqui, mas Jesus nos designou para convidá-las, para que elas venham aqui. Será que eu e você temos esperado as pessoas baterem em nossa porta, dizendo assim, pelo amor de Deus, me leve para um lugar onde eu possa encontrar de verdade a glória, o direcionamento e as transformações que preciso? Será que estamos esperando alguém suplicar para nós, para que as movemos a este lugar? Jesus, Ele nos toca, dizendo assim, nós precisamos descer. Tem pessoas lá que precisam nos ouvir. Há uma multidão nos esperando. A sua vida tem um propósito no pé do monte. Enquanto você conduz a sua vida nos seus projetos pessoais, que são legítimos, que são bons, enquanto você vive a sua vida, permita que as pessoas do pé do monte possam ser consideradas por você. Não estamos aqui para buscar apenas o topo do monte. Nesse momento o Senhor nos toca. O equilíbrio da nossa vida, amada igreja, está nesse movimento que nós fazemos entre o topo do monte e o pé do monte. Se não buscarmos esse equilíbrio, nós não conseguiremos ter vida. A vida plena, a vida abundante. Não conseguiremos conduzir a nossa casa. Pai, eu digo a você com muito temor, porque eu também sou pai. E como é nobre e desafiadora essa missão. Pai, os nossos filhos precisam nos ver no topo do monte e no pé dele. Os nossos filhos precisam nos ver orando com pessoas. Os nossos filhos precisam tocar em nós no momento em que nós, filho, agora não posso, agora papai está orando, só um pouquinho. Mãe, os nossos filhos precisam vê-las, mães, vê-las tocando no topo do monte, mas também tocando nas pessoas que estão no pé do monte. Você é casado?
Você é homem, casado, a sua esposa precisa ver você no topo do monte, no seu tempo a sós com Deus. Mas ela também precisa ver você amando homens que precisam do abraço de Jesus através dos seus braços. Ela precisa olhar para a sua agenda, meu irmão, e ver que você está imbuído naquilo que Jesus está fazendo de verdade, acolhendo os que estão no pé do monte. Nós, como igreja, declaramos que nós somos aqueles que vivem no topo do monte, mas que não abrimos mão de descer para o pé do monte. Amém? Eu quero orar com você, feche teus olhos. Ah, meus queridos irmãos, como Deus fala no meu coração. Como eu preciso me amparar mais dessa verdade, desse equilíbrio da vida. Em nome de Jesus, eu quero desafiar a você, se você não tem tido uma vida aplicada na busca pela presença de Jesus, eu quero que você seja encorajado agora a buscar esse lugar glorioso que se chama a presença de Jesus. Ali você vai encontrar direcionamento para a sua vida. Ali você vai encontrar todas as respostas que você precisa. A Bíblia, ela é a voz de Deus. Se tem alguma coisa que está gravada em você como um espinho, gerando inflamação, dor, prejuízos, quero que você saiba que na presença de Jesus existe toda a resposta que você precisa. Há direcionamento. Eu quero desafiar você, conheça mais a Jesus. Você não veio assistir um culto, você não veio assistir uma peça musical ou uma palestra motivacional. Você está diante do Deus que está chamando você para um compromisso mais profundo com Ele. Há direcionamento na presença de Jesus. E creia que no topo do monte, na presença de Jesus, você encontrará transformação. Se existem áreas da sua vida que precisam de transformação, Jesus tem para lhe oferecer. Acesse mais a presença de Jesus. Busque mais o topo do monte. E se você tem buscado viver isso, se você tem tido experiências com o Senhor, diariamente, eu quero que você agora receba esse toque de Jesus. Não aquele toque que outorga vida necessariamente, mas aquele toque que outorga despertamento, que promove chamamento, aquele toque que mexe com o nosso estado adequado ou confortável de vida, aquele toque que quer nos tirar da nossa zona de conforto. Jesus toca agora em você dizendo assim: não é suficiente ficarmos apenas na presença de Jesus ou buscarmos apenas a presença de Jesus. Não que vamos abrir mão da presença dEle, mas que na presença dEle vamos deixar o topo do monte e vamos começar a descer, a descer, a descer e nos deparar com pessoas, com famílias, com pais, com filhos, com esposos, esposas, mães. Vamos passar a ver pessoas, famílias que estão deteriorando-se na escuridão, se gladiando-se no pecado, nos vícios, nas agressões, na solidão, na morte, nos entorpecentes, na sexualidade depravada, na prostituição, na luxúria, na pornografia, na corrupção, no crime, no desvio, na mentira. Nós precisamos enxergar essas pessoas, porque enquanto nós não as enxergamos, Jesus continuará tocando em nossa vida, tocando em nossa vida, tocando em nossa vida, e nós não vamos suportar o toque de Jesus. Se estamos na presença dEle, nós não vamos suportar Jesus reiteradamente tocando em nossa vida, tocando em nossa vida. Tem pessoas ali, tem pessoas aqui, nós precisamos abraçar, precisamos ligar, precisamos orar, precisamos abrir a nossa casa, precisamos tomar café com elas, precisamos colocá-las no nosso carro e trazê-las para uma celebração como essa. Precisamos abrir a nossa casa para acolhê-las. Jesus continuará a nos tocar. Nós precisamos, em nome de Jesus, visualizar o cenário do pé do monte. Meus irmãos, nós não podemos ficar negligentes. A única ordem de Jesus para a nossa vida no mundo, e de fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a fazer tudo aquilo que eu vos tenho dito. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, a partir do verso 19. Em nome de Jesus, nós não vamos negligenciar o nosso chamado, que se realiza ao lado de muitas pessoas que estão no cume do monte. Pai querido, nosso desejo é que essa palavra fique cravada no nosso coração. Nós não queremos nunca mais nos esquecer que Jesus tem uma vida equilibrada para nós, uma vida que vai nos colocar num lugar glorioso, que é a presença dele mesmo, um lugar que vai promover em nós esse ambiente de glória, esse ambiente de direcionamento à luz da tua lei, esse ambiente de transformação das coisas adoecidas em nós, das coisas desarrumadas em nós. Em nome de Jesus, ó Pai querido, comece a nos transformar, que eu e os meus irmãos, a partir da graça do Senhor, possamos encontrar este lugar de glória que é a tua presença. Não importa o momento da nossa vida, não importa as nossas dificuldades, não importa o momento de saúde que estamos passando, não importa se estamos sozinhos ou com muita gente, não importa como está o momento no meu trabalho, não importa como está o momento na minha saúde emocional, não importa a minha conjuntura de vida. Nós desejamos, em nome de Jesus, conhecer mais o Senhor nesse lugar glorioso. E ó Deus amado, nós não vamos abrir mão daqueles que estão no pé do monte. Usa a minha vida, Senhor. Me dê experiências gloriosas com pessoas que estão precisando ouvir a tua voz. Nós pedimos isso em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.